O sol da manhã invadia as amplas janelas do terminal Tom Jobim, jogando faixas douradas pelo chão liso enquanto Gabriela caminhava em direção ao portão de embarque. Ela mantinha o passo calmo, carregando uma malinha de mão e o olhar atento a tudo ao redor. O uniforme simples não revelava seu cargo de diretora na Azul Linhas Aéreas, mas havia algo na postura dela, uma firmeza discreta que denunciava sua posição de liderança. Apesar de se sentir orgulhosa pelo lançamento da nova rota Rio de Janeiro-Manaus, Gabriela carregava também uma ansiedade silenciosa. Sabia que aquele voo marcava uma nova etapa para a companhia, fruto de meses de planejamento e expectativas altas. Para não chamar atenção nem receber tratamento diferenciado, decidiu usar um nome fictício na passagem e dispensou qualquer acompanhamento especial. Queria observar cada etapa como qualquer passageira faria, do atendimento no check-in ao conforto da poltrona, do serviço de bordo às pequenas conversas entre tripulantes. Ela acreditava que só assim entenderia de fato o que os clientes sentiam. O movimento do terminal era constante, famílias, viajantes sozinhos, turistas e gente apressada cruzando seu caminho. Gabriela não fazia ideia dos desafios que o dia guardava, muito além dos pontos de verificação e anotações no bloco de papel. No corredor apertado da aeronave, Renata ajeitava o lenço azul claro do uniforme diante do pequeno espelho do banheiro. Ela já era conhecida por sua atenção aos detalhes e naquele dia sentia um cansaço diferente. Uma certa exaustão acumulada depois de 7 dias seguidos de turnos longos. Mesmo assim, forçava um sorriso no rosto, como fazia várias vezes antes de abrir a porta e cumprimentar cada passageiro. A responsabilidade de manter o serviço impecável da Azul Linhas Aéreas pesava, mas Renata era experiente e sabia o quanto os colegas confiavam nela para manter a equipe sempre alinhada. Enquanto se olhava, repetiu mentalmente cada etapa dos procedimentos de segurança, como orientar uma evacuação, o protocolo para turbulências, a checagem dos equipamentos. Nada poderia escapar. Fechou os olhos por alguns segundos, tentando deixar de lado a preocupação com atrasos e eventuais passageiros impacientes, e fez um pacto consigo mesma. Não importava o desafio, ninguém iria comprometer o padrão do voo. Ela precisava se manter firme, principalmente naquele voo inaugural tão aguardado. O que Renata não imaginava era que naquele mesmo avião, uma passageira discreta carregava um segredo capaz de mudar muita coisa. Aquela mulher, aparentemente comum, tornaria aquele dia inesquecível para toda a equipe. Quando o embarque foi anunciado no sistema de som do galeão, Gabriela entrou na fila junto com os outros passageiros, tentando se misturar sem levantar suspeitas. Seu objetivo era simples: passar despercebida, como qualquer cliente comum. Ao chegar à porta da aeronave, foi recebida com um sorriso educado por Renata, que conferiu rapidamente o bilhete e, sem reconhecer a diretora por trás do nome fictício, a indicou para seguir pelo corredor até o assento 10B na classe executiva. Gabriela sentiu uma leve curiosidade ao captar, mesmo por pouco tempo, a maneira atenta com que Renata organizava as pessoas e gerenciava os primeiros momentos do voo. Sentada, Gabriela se concentrou em observar cada mínimo detalhe, desde o jeito que as malas eram acomodadas até o tom de voz usado nas saudações. Notou que a equipe parecia trabalhar sob uma camada de atenção extra. Os olhares trocados entre os comissários eram discretos, mas diziam muita coisa sobre a preocupação em acertar tudo num dia importante. Para Gabriela, aquilo parecia apenas o nervosismo típico do início de uma nova rota, algo esperado para quem queria impressionar a direção da empresa. No entanto, nem ela nem Renata imaginavam que aquela tensão estava prestes a ganhar contornos muito mais íntimos e inesperados, alterando toda a dinâmica daquele voo.
O voo já havia atingido altitude de cruzeiro quando começou o serviço. De bordo, Gabriela aproveitou para observar como a equipe lidava com diferentes situações do dia a dia, mas logo percebeu que havia algo fora do comum. Quando Renata se aproximou, oferecendo as opções para o almoço, Gabriela pediu, de forma tranquila, uma troca de refeição, explicando que tinha alergia a frutos do mar. Renata, visivelmente pressionada pelo movimento intenso no corredor e por pequenos atrasos que vinham se acumulando desde o embarque, respondeu sem muita paciência, dizendo apenas que era aquilo ou nada, sem sequer olhar diretamente para a passageira. Gabriela respirou fundo, mantendo o tom calmo e educado. Agradeceu e preferiu não insistir, mas anotou mentalmente o ocorrido. Enquanto observava ao redor, percebeu que não era a única desconfortável. No assento à frente, um senhor olhava para sua bandeja confuso, parecendo ter recebido o pedido errado, mas permaneceu em silêncio. Mais adiante, uma família, com 2 crianças pequenas, trocava olhares depois de receber respostas frias da mesma comissária. A tensão, antes quase imperceptível, começava a se espalhar lentamente entre os passageiros. Cada interação deixava o clima um pouco mais pesado, e Gabriela sentiu que precisava estar ainda mais atenta à experiência daquele voo. Renata voltou apressada para a galley, passou pelas cortinas e soltou um suspiro profundo, visivelmente irritada. Encontrou Carlos, o colega de tripulação, preparando mais bandejas enquanto tentava manter o ambiente leve. Sem esconder o aborrecimento, Renata comentou sobre como os passageiros daquele voo pareciam todos exigentes demais, reclamando por detalhes mínimos ou pedindo trocas de última hora. Carlos, que já sabia do peso da semana difícil da amiga, parou por um instante, olhou para ela e tentou suavizar o clima com algumas palavras simples. Ele lembrou Renata de que ali, na Azul Linhas Aéreas, todo cliente merecia paciência e que, especialmente naquele voo inaugural, tudo o que fizessem repercutiria bastante. Renata ouviu, mas não conseguia esquecer a sensação de ser cobrada além do limite. A cabeça estava cheia de dúvidas e pensamentos sobre falta de reconhecimento, jornadas longas e aquele cansaço que não passava. Sentia que estava fazendo mais do que o suficiente e, mesmo assim, parecia nunca ser suficiente para alguns passageiros. De repente, Renata se convenceu de que não iria mais tolerar comportamento que julgasse desrespeitoso, fosse de quem fosse. Enquanto arrumava as últimas bandejas, sem perceber, ela já começava a agir de modo mais rígido, prestes a cruzar um limite do qual seria difícil voltar. Gabriela, percebendo que sua solicitação sobre a troca da refeição tinha sido simplesmente esquecida, tentou mais uma vez resolver tudo de forma educada. Apertou o botão de chamada. E quando Renata apareceu, falou baixinho, mas de maneira firme, explicando novamente seu problema com alergias e pedindo se seria possível verificar outra opção de comida. Renata, já de cabeça quente e achando que estava sendo desafiada em público, respondeu sem esconder a irritação. A voz de Renata ficou mais alta do que pretendia, e parte dos passageiros próximos pararam de conversar para acompanhar a situação. Ela disse em tom seco que já tinha muita coisa para resolver e que não poderia atender a todos os pedidos especiais naquele momento. Seu jeito ríspido surpreendeu até quem não estava diretamente envolvido. E Gabriela, apesar de manter a serenidade, notou mais olhares desconfiados ao seu redor. O ambiente, que já estava estranho, ficou ainda mais tenso. 2 passageiros trocavam cochichos. Outros olhavam diretamente para as duas, esperando para ver no que aquilo ia dar. Era como se, de repente, todos tivessem sentido que algo estava fora do normal naquele voo.
O mal-estar se transformou em uma nuvem pesada na cabine, trazendo um silêncio incômodo e deixando claro que o resto da viagem provavelmente não seria nada tranquilo para ninguém envolvido. O comandante Rodrigo, sentado na cabine de comando, assistindo aos monitores, começou a notar a movimentação fora do comum no corredor da classe executiva. Mesmo sem ouvir tudo claramente, percebeu o tom de ansiedade que pairava no ar. Ele chamou Renata pelo interfone, perguntando se estava tudo certo por ali. Renata, já tomada pelo orgulho e pelo desgaste da situação, respondeu que estava tudo sob controle, sem entrar em detalhes sobre a troca de palavras com a passageira. Rodrigo não insistiu, mas seu instinto experiente de comandante não o deixava tranquilo. Sabia que qualquer contratempo, por menor que fosse, podia virar notícia ruim para a Azul Linhas Aéreas, principalmente aquele voo inaugural tão importante, saindo do Rio de Janeiro em direção a Brasília. Gabriela, por sua vez, decidiu não gastar mais energia discutindo. Pegou um caderno pequeno da bolsa e discretamente anotou cada detalhe, desde a postura da tripulação até o clima entre os passageiros. No fundo, sentia uma pontada de decepção. Afinal, esperava algo muito diferente naquele voo. Ao mesmo tempo, tentava entender até onde a pressão do trabalho e a rotina cansativa podiam servir de desculpa para certas respostas. A empatia misturava-se à frustração, e Gabriela ficou ainda mais determinada a examinar o que levava pessoas experientes a perderem o controle daquela forma. De repente, uma voz ecoou pelos alto-falantes do avião, avisando que todos deveriam retornar aos seus assentos porque o avião iria passar por uma área de turbulência. Em poucos segundos, o movimento dos comissários mudou completamente. Renata, ainda sentindo o peso das discussões anteriores, saiu apressada pelos corredores, batendo de leve nos bancos para lembrar os passageiros de colocarem o cinto de segurança. O ambiente, que já estava carregado, ficou ainda mais silencioso, com todos esperando o sacolejo do avião. No meio desse corre-corre, a bandeja com alguns copos de suco escorregou da mão de Renata quando o avião balançou mais forte. Gabriela, sem pensar duas vezes, levantou-se um pouco para ajudar a segurar a bandeja antes que tudo caísse no chão. Renata, nervosa, viu só o movimento rápido da passageira e sentiu como se estivesse sendo julgada por todos ao redor, principalmente depois do que já tinha acontecido minutos antes. Em vez de agradecer, ela puxou a bandeja das mãos de Gabriela e, num gesto mais mecânico do que racional, pediu para que a passageira permanecesse sentada, com um olhar que misturava cansaço e ressentimento. No fundo, Renata sentia que sua autoridade estava corroída, e cada olhar curioso dos passageiros só tornava tudo mais difícil de suportar. A turbulência já estava passando quando Renata, ainda tomada pelo nervosismo, sentiu dentro de si uma mistura de vergonha e raiva. O simples gesto de Gabriela querendo ajudar, que em outro momento talvez fosse ignorado, agora parecia uma afronta à sua autoridade mexida. Sem pensar, num ato completamente impensado, Renata perdeu o controle. Virou-se de repente e, no meio do corredor apertado da classe executiva, desferiu um tapa no rosto de Gabriela. O som do tapa foi seco, reverberando pela cabine como se ecoasse 1000 vezes. Por um instante, ninguém respirou. Todos ao redor, inclusive Carlos, o colega de equipe, ficaram em absoluto silêncio, apenas olhando, sem acreditar que aquilo realmente tinha acontecido. Até um copo, esquecido na mesinha de um dos passageiros, deslizou lentamente e caiu no carpete, quebrando o silêncio por um breve segundo. Gabriela, com a mão no rosto, não sabia como reagir. Seu olhar misturava mágoa, decepção e pura surpresa. O choque era evidente em seus olhos. Nenhum dos passageiros se atreveu a dizer nada. Apenas observavam, boquiabertos, aquela cena inacreditável.
O clima no avião, que já era tenso, agora parecia suspenso, à espera do que aconteceria em seguida. Rodrigo mal teve tempo de processar o que viu no monitor. Assim que ouviu o som estranho vindo do corredor, levantou da poltrona, da cabine de comando e foi rapidamente até o local. Chegando lá, encontrou Renata ainda visivelmente abalada, com lágrimas começando a se formar nos olhos, enquanto Gabriela estava de pé, cabeça erguida, apesar da marca avermelhada no rosto. Rodrigo, olhando sério para os dois lados, pediu explicações imediatamente. Renata, meio sem pensar e tropeçando nas palavras, disse que tinha sido provocada, tentando justificar sua atitude, mas a voz tremia e não soava convincente. Gabriela, por sua vez, segurou o choro, respirou fundo e pediu ao comandante que conversassem em particular. Rodrigo assentiu e indicou uma área próxima à porta dianteira do avião, onde poderiam falar sem tanta exposição. Os passageiros, que já estavam visivelmente inquietos, começaram a comentar entre si, alguns até levantando seus celulares e gravando tudo, como se soubessem da gravidade do que estavam presenciando. O constrangimento tomou conta de cada fileira, com olhares curiosos e até solidários, mas principalmente com aquela sensação de que algo muito sério estava acontecendo ali, difícil de ser ignorado ou esquecido. A tripulação, ao perceber o clima, entendeu na hora que aquela situação tomaria proporções muito maiores do que qualquer briga pontual. Dentro do pequeno compartimento ao lado da cabine dos pilotos, Gabriela olhou nos olhos de Rodrigo, que parecia não saber bem o que esperar daquela conversa. Com calma, tirou de sua bolsa uma carteira de documentos e mostrou a ele seu RG corporativo, junto com outros papéis confirmando sua posição de presidente e fundadora da Azul Linhas Aéreas. Rodrigo levou alguns segundos processando aquela informação, pois nunca pensara que a mulher discreta na classe executiva era, na verdade, a pessoa responsável por toda a companhia aérea. O peso da situação aumentou em seus ombros e ele sentiu ao mesmo tempo respeito e apreensão. Gabriela, mesmo abatida, manteve o tom de voz controlado e pediu a Rodrigo que fosse discreto em relação à sua identidade naquele momento, explicando que não queria transformar tudo em espetáculo na frente dos outros passageiros ou da tripulação. Depois, foi direta. Exigiu que providências fossem tomadas ali mesmo para promover o respeito e a segurança de todos os que estavam a bordo. Enquanto falava, sua firmeza contrastava com o olhar triste, mostrando que o episódio tinha lhe afetado, de verdade, tanto como profissional quanto como ser humano. Rodrigo a escutou com atenção, percebendo a gravidade daquilo tudo, e sabia que teria que agir imediatamente para reparar, ao menos em parte, o dano causado. Enquanto o comandante Rodrigo conversava com Gabriela longe dos olhares curiosos, Renata foi levada silenciosamente para a galley, aquela área apertada no fundo do avião onde a tripulação normalmente prepara lanches e organiza o serviço. Lá, encostada perto dos armários de alumínio, ela se sentou num banquinho e finalmente deixou o peso do momento cair sobre si. Sentia o arrependimento apertando o peito, tentando lembrar cada detalhe do que tinha feito poucos minutos antes. O medo de perder tudo o que construiu na companhia ao longo de tantos anos era quase sufocante. Passava 1000 cenários na cabeça, torcendo para ter alguma chance de explicar, mas no fundo sabia que um único gesto foi suficiente para colocar tudo a perder. Carlos, colega antigo de equipe, entrou na galley e tentou quebrar o silêncio. Ele disse algumas palavras baixas, lembrando dos bons serviços prestados, e tentou demonstrar apoio, mesmo não sabendo exatamente como consolar em uma situação dessas. Só que por mais que Carlos tentasse ser positivo, já dava para notar o burburinho aumentando entre os outros comissários. A notícia sobre o que tinha acontecido já circulava de ouvido em ouvido, tornando o ambiente a bordo cada vez mais tenso,
A tripulação sabia que aquele voo, que deveria ser apenas mais uma ponte aérea Rio-Brasília, nunca mais seria esquecido. O avião seguiu viagem pelo céu claro, mas dentro da cabine ninguém parecia respirar com tranquilidade. O corredor, que antes estava cheio de sorrisos e atendimentos, agora era só silêncio. Os passageiros evitavam até mesmo olhar para os comissários, fingindo folhear revistas ou olhar pela janelinha, mas a tensão era impossível de esconder. Gabriela voltou para seu lugar na classe executiva, sentou com postura calma e manteve o olhar para a frente, mesmo sentindo os olhares curiosos e cochichos disfarçados vindo de todos os lados. Seu rosto já não demonstrava mais o choque do momento, mas por dentro ela carregava um peso imenso. Enquanto fingia ler um relatório no tablet, Gabriela não conseguia parar de pensar em tudo o que aconteceu. Sabia que, como presidente da companhia, teria que tomar uma decisão difícil assim que o avião pousasse. Tinha que encontrar um jeito de agir com justiça, cuidando da segurança, mas sem desrespeitar ninguém. Pensou nos valores que sempre tentou construir para a Azul Linhas Aéreas no Brasil. Um ambiente de respeito e confiança. E agora, de repente, precisava encontrar coragem para não agir movida apenas pela emoção do momento. Sentiu que liderar, nessas horas, era carregar sozinho um peso que ninguém conseguia realmente compreender. Quando o avião finalmente tocou o solo em Brasília, era como se todos a bordo soltassem ao mesmo tempo um suspiro preso no peito. Ninguém falou nada, mas o clima continuava denso e cheio de incertezas. Perto do portão de desembarque, uma equipe discreta da Azul Linhas Aéreas já aguardava, pronta para receber orientações. Rodrigo, sem chamar atenção, aproximou-se de um dos supervisores e explicou com calma o que aconteceu durante o voo. Eles se mexeram rápido, acionando os procedimentos internos para situações delicadas, pensando em proteger tanto os passageiros quanto a tripulação. Enquanto os outros desciam normalmente, Renata foi acompanhada por 2 funcionários, passando por uma saída reservada. Tudo foi feito para que ninguém notasse, justamente para evitar qualquer constrangimento ainda maior, já que as redes sociais estavam cheias de rumores. Renata seguiu cabisbaixa, sabendo que respostas teriam que ser dadas, e a cabeça rodava com preocupações sobre tudo o que vinha pela frente. Gabriela saiu por outra porta do avião, sendo recebida por 2 assessores visivelmente tensos, preocupados com as medidas que seriam tomadas dali em diante. As conversas eram em tom baixo, cheia de promessas de cuidado e respeito, mas era impossível negar que um clima pesado pairava no ar, trazendo dúvidas sobre o futuro de todo mundo envolvido naquela história. Depois do desembarque cuidadoso, Gabriela seguiu direto para uma sala de reuniões afastada, ainda dentro do aeroporto de Brasília. Lá, encontrou parte da diretoria e líderes de setores importantes da Azul Linhas Aéreas. Todos estavam tensos, alguns tentando disfarçar a preocupação com perguntas sobre o andamento do voo, mas logo perceberam que o momento era sério. Assim que todos se acomodaram ao redor da mesa ovalada, Gabriela pediu silêncio, respirou fundo e contou detalhadamente tudo o que aconteceu. Não poupou ninguém de ouvir os fatos como eles realmente foram, nem escondeu sua frustração com a situação. Ela explicou desde o início do desentendimento até o momento em que precisou intervir como presidente. Disse que sua intenção era garantir respeito e segurança, e que esperava da equipe o mesmo compromisso. Gabriela foi bem clara ao exigir uma investigação rigorosa, mas com total transparência, sem espaço para fofocas ou decisões baseadas em versões distorcidas do episódio. Ao finalizar o relato, olhou para cada líder e avisou que não aceitaria que ninguém fosse tratado com injustiça, independente do cargo ou tempo de empresa. Também deixou claro que ninguém seria julgado antes de ouvir todos os lados.
defendendo um processo justo. Todos entenderam que, além de proteger a reputação da companhia, estavam diante de uma situação que exigia respeito por cada pessoa envolvida. Enquanto Gabriela e a equipe de liderança mergulhavam na reavaliação das ações e protocolos, Renata foi conduzida para uma sala reservada, onde 2 representantes do setor de recursos humanos já a aguardavam. Sentou-se de frente para eles, com as mãos suadas e o olhar baixo, tentando encontrar as palavras certas para explicar o que tinha acontecido. Quando perguntaram sobre o incidente, Renata não fugiu da responsabilidade. Admitiu que perdeu o controle, reconheceu o erro e se mostrou arrependida. Mas também, entre uma pausa e outra, deixou escapar um desabafo sincero. Contou sobre as longas jornadas de trabalho, trocas constantes de escala, a pressão de voar quase todos os dias e a ausência de qualquer suporte psicológico por parte da empresa. Disse que, após tantos anos aguentando cobranças e exigências, sentia que ninguém realmente se importava com o bem-estar da tripulação. Os representantes de recursos humanos ouviram atentos, sem fazer caras de julgamento. Conforme Renata falava, começavam a perceber que talvez o problema não fosse só dela ou apenas daquele momento. Anotaram detalhes importantes, trocaram olhares de preocupação e decidiram abrir uma investigação mais ampla. Em pouco tempo, ficaram evidentes alguns buracos na gestão de pessoas da Azul Linhas Aéreas, o que levantou discussões internas sobre a necessidade urgente de rever práticas e criar um ambiente mais humano para todos os funcionários. Gabriela não ficou só observando de longe, acompanhou cada passo da investigação muito de perto. Fez questão de conversar com funcionários de diferentes áreas, desde os mais antigos até os novatos, sem formalidades, querendo entender de fato o que estava acontecendo dentro da Azul Linhas Aéreas. Escutou relatos duros sobre turnos dobrados, falta de folgas e chefes que pouco davam ouvidos ao cansaço da equipe. Muitos disseram que já tinham sentido vontade de desistir, mas não tinham coragem de reclamar com medo de retaliação. Gabriela sentiu um baque ao ver o quanto o ambiente havia se tornado pesado, entendendo que o caso de Renata era só a ponta de um iceberg de problemas guardados há muito tempo. Diante de tudo isso, Gabriela percebeu sua responsabilidade como líder, mas também enxergou uma chance de reconstruir a cultura da empresa. Não perdeu tempo. Agendou uma assembleia aberta, convidando representantes de todas as áreas, pessoal da manutenção, atendimento, pilotos, comissários e até quem ficava nos bastidores operacionais. Pediu, de verdade, para ouvirem e opinarem. Deixou claro que ninguém seria julgado e que sugestões e críticas eram bem-vindas. Aos poucos, quem antes só olhava para o chão, passou a levantar a cabeça e falar com coragem. E do medo, começava a nascer uma esperança nova de que dessa vez mudanças reais viriam mesmo. Não demorou muito para que repórteres descobrissem sobre o que aconteceu naquele voo da Azul Linhas Aéreas, e em pouco tempo a notícia já circulava em vários sites e canais de TV do Brasil. Diante da pressão, Gabriela não se escondeu. Em vez de publicar apenas um comunicado frio, ela reuniu dezenas de jornalistas no salão do próprio aeroporto de Brasília. Ao se sentar diante dos microfones, respirou fundo e falou com clareza, sem rodeios. Assumiu o erro institucional, explicou que o incidente do avião era apenas um alerta de que mudanças urgentes eram necessárias e anunciou um amplo plano de reestruturação da companhia. Prometeu reavaliar as jornadas dos funcionários, criar canais de apoio psicológico e investir em escuta ativa. Disse que cada colaborador agora seria tratado de fato como parte essencial daquele time. A sinceridade e o tom direto tomaram todo mundo de surpresa. A imprensa, acostumada com respostas ensaiadas, registrou o momento como algo raro no meio empresarial. Isso gerou uma onda inesperada de respeito
e até admiração do público, com pessoas comentando nas redes sociais que aquela era a transparência que o país precisava em todas as áreas. Em casa, assistindo à entrevista pela televisão, Renata sentiu um nó se desfazendo no peito. Viu que sua história tinha sido considerada, que havia uma preocupação verdadeira com o lado humano. Pela primeira vez em muitos anos, deixou as lágrimas rolarem, sentindo-se reconhecida não como uma peça, mas como alguém com história e identidade. Com o passar dos meses, a Azul Linhas Aéreas realmente colocou em prática tudo o que Gabriela havia prometido naquela coletiva. Psicólogos passaram a fazer parte do quadro fixo da empresa, oferecendo atendimentos regulares, sem custo, para quem quisesse conversar, seja sobre trabalho ou vida pessoal. Também criaram treinamentos diferentes para os gestores, ensinando na prática como ouvir a equipe, identificar sinais de sobrecarga e construir relações de confiança. Um canal anônimo para denúncias foi aberto, facilitando que todos pudessem relatar qualquer problema sem medo de punições. Aos poucos, o clima nos corredores, nos saguões e até nas salas dos chefes ficou mais leve. O pessoal começou a sentir que finalmente era respeitado, e até os passageiros notaram a diferença. Parecia que todo mundo trabalhava mais motivado, com um sorriso menos cansado no rosto. Em uma manhã ensolarada na sede da companhia em Campinas, Gabriela e Renata se reencontraram numa cerimônia para homenagear funcionários que ajudaram a transformar a empresa. Foi emocionante para quem assistia, mas principalmente para as duas. No palco, falaram sobre os erros, aprendizados e a coragem de recomeçar. A troca de olhares entre elas mostrava que não era só perdão, mas também um acordo verdadeiro de lutar, juntas, por um ambiente mais humano dali para frente. A história que no começo dava sinais de tragédia e medo, acabou se tornando um divisor de águas para todo mundo que fazia parte da Azul Linhas Aéreas. A empresa, que já tinha vivido momentos difíceis antes, finalmente soube dar um novo significado para o erro, usando o episódio como alavanca para criar um ambiente muito melhor. Gabriela, que durante tanto tempo carregou a culpa e a pressão nos ombros, começou a olhar para essa fase com outros olhos. Não foi fácil lidar com os olhares desconfiados, nem com a vergonha pública, mas no fim ela percebeu que, se não tivesse encarado de frente, nada teria mudado. Agora ela sentia um orgulho novo, da força que encontrou para ouvir, acolher e também para admitir que ninguém, nem mesmo uma presidente, sabe tudo ou está livre de falhar. Na tarde em que ficou observando um dos novos voos decolar do Aeroporto Internacional de Brasília, ela respirou fundo e pensou em toda a caminhada. Percebeu que liderar é mesmo um exercício constante de humildade, que só se cresce quando a gente aceita escutar os outros e se permite mudar. Ali, vendo o avião se distanciar pelo céu claro do Planalto Central, Gabriela sentiu que, depois da tempestade, tudo ficou mais leve, como se o horizonte estivesse mesmo mais aberto, pronto para novos começos.